Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 9, versículos 3 até o versículo 7. Atos, capítulo 9, versículos de 3 até o versículo 7. E diz assim, Atos, capítulo 9, versículo 3 a 7, mas antes de fazer a leitura, eu não sei quanto a vocês, mas o coral estava bonito essa noite, não estava bonito o coral? Fiquei olhando o coral assim, coral bonito, irmãos. Eu vi até umas pessoas novas no coral, eu vi, acho que a Lidiane, é isso mesmo, Betuel? Vi a Lidiane no coral, vi o Pedrinho no coral, né? Como eu fiquei feliz de ver pessoas novas no coral, né? Entrando no coral, e o coral é lindo demais, irmãos. Vocês sabem que eu fiz parte do coral, né, irmãos? Glória a Deus, Deus é misericordioso e bom para todos sempre, amém? Fiz parte do coral, junto com a Cris, cantamos no coral muitos anos, nós fazíamos cantatas, irmãos, íamos cantar, de vez em quando até eles davam oportunidade assim para eu fazer solo, irmãos, era uma solada que era coisa linda, coisa maravilhosa. Mas foi uma delícia participar do coral, foi um ministério que me abraçou assim que eu cheguei na igreja, e como foi especial aquele tempo. O tempo onde eu pude conhecer pessoas que me ajudaram no Evangelho a ficar firmes, uma família que me abraçou. Então, assim, o ministério do coral é um ministério extremamente lindo, rico, poderoso e glorioso. E eu sinto uma falta deles, né, aos domingos aqui. Quando eles estão aqui, enriquece o culto, amém, irmãos? Então, vamos fazer a campanha Coral Todo Domingo, amém? Vamos começar? Hashtag, fica a dica, né? Coral Todo Domingo, manda lá para a Eda, enche lá no WhatsApp dela, amém? A rede social da Eda, não sei qual é a rede social da Eda, mas vamos pesquisar, amém? Todo mundo lá põe hashtag, todo domingo tem coral, amém? Então, fica assim a dica para a gente poder caminhar bem, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 9, até o capítulo 9, 3 a 7, diz assim, Atos 9, 3 a 7. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Amém? Queridos, nós estamos aqui falando de um encontro que mudou a sua vida. Uma experiência poderosa, que gerou uma nova pessoa, uma nova mente, uma nova vida. Assim como foi com Saulo, o Senhor deseja que nós encontremos o caminho. Encontrar o caminho. Meus queridos irmãos, ali está em letra maiúscula, propositadamente, porque o que o Senhor deseja é que nós sejamos encontrados com Ele e por Ele. Porque precisamos ter uma vida transformada, uma mente transformada, um viver transformado para a glória do Senhor, e isso só é possível quando nós encontramos o caminho. Porque Ele é a pessoa que muda a nossa história, a nossa perspectiva, quem nós somos. Um encontro mudou sua vida. Ele era um no caminho para Damasco. No seu encontro, ele foi convertido em outro. Olha que interessante. Saulo está caminhando para Damasco. Talvez uma das coisas mais triviais que se poderia ter é de se andar de uma cidade para outra, e Saulo, estava indo, e tinha uma missão no coração dele, havia uma missão que ele recebeu, e ele correu atrás dessa missão. Então ele tinha um propósito naquela viagem, mas no meio do caminho, ele encontra o caminho. E quando ele tem aquela experiência, aquela luz reluzente, ele cai em terra, olhando para aquela luz. E de repente ele faz uma pergunta para aquela luz. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Meus irmãos, Saulo olha para aquela luz
E ele compreende que aquela luz não poderia ser algo natural, tinha que ser algo sobrenatural. Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E é interessante porque a luz respondeu e disse assim: eu sou Jesus. Mas ele não parou aí. Ele revelou a missão de Saulo até aquele momento. A quem tu persegues? Então não havia dúvida. Quem estava se apresentando diante de Saulo? Quem era aquela luz que lançou ele em terra? E aquela luz então responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então quem era Saulo no caminho? Quem era Saulo quando ele começa a sua viagem até Damasco? A palavra descreve como o principal perseguidor daqueles que se uniam ao caminho. No caminho de Damasco, a Bíblia afirma que respirando ainda o quê? Ameaças e... Respirando ainda ameaças e... O que Saulo estava indo fazer em Damasco era perseguir, ameaçar, prender e matar quem estava seguindo o caminho. A Bíblia descreve ele como cheirando, respirando. Meus irmãos, há algo mais natural do que respirar, mas há algo menos vital do que respirar. Faz um exercício comigo agora. Prenda sua respiração por 1h30, por favor. Não é necessário respirar. Não é algo vital respirar. Então o que era vital para Saulo? O que é que gerava vida nele? Qual era o propósito dele? Ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então aquele que estava caminhando, respirava a sua missão, que era ameaçar e matar. Outra importante ocasião descreve muito bem quem ele era. Atos 7:58 diz assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado... Aos pés de quem? Então Saulo foi testemunha ocular da morte do primeiro mártir do Evangelho de Cristo, chamado Estevão. Respirava ameaças e morte. E ele era testemunha ocular da morte dos cristãos que não negavam a sua fé, mas porque encontraram o caminho, andaram no caminho. Estamos aqui narrando então a morte de Estevão, a qual ele foi testemunha ocular do apedrejamento, aquele que segurou as roupas do mártir. A mente de Saulo era perseguir, matar, destruir todos os que se uniam ao caminho. No caminho, ele tem um encontro. E aí, algo acontece nesse encontro. A primeira coisa, ele cai em terra. E a resposta da sua pergunta foi definitiva quando ele diz assim: eu sou Jesus. E para não restar dúvida, a quem tu persegues? Então Jesus veio ao encontro de Saulo no caminho. Aquele a quem ele queria matar, destruir, aquele a quem estava ali para ameaçar, prender, levar amarrado, levar à força, e se preciso for matar, esse vai ao encontro dele. Agora, o caminho encontra o caminho de Saulo.
Essa experiência mudou toda a sua vida e perspectiva. Sua mente foi transformada, sua vida foi transformada ao cair sem visão. Assim começa a sua nova realidade. Veja, Saulo ameaçava, prendia, matava. Então Saulo tinha algo importante, ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele trazia com ele cartas autorizando ele entrar nas casas e prender quem fosse necessário. E se resistisse, podia matar. Então ele tinha autoridade. Ele era autossuficiente. Quando Paulo, amém? Só estou fazendo um pulo de uns anos para frente, amém? Quando Paulo fala a respeito de si mesmo, ele diz assim: dos fariseus, eu era mestre, fariseu de fariseus. Ou seja, ele tinha autoridade entre os líderes religiosos, porque ele era um líder religioso, formado aos pés de Gamaliel, então ele conhecia as leis, era um homem culto, um homem poliglota. Falou em latim, falou em grego, falou em aramaico, falou em hebraico. Então nós estamos falando de um homem qualquer. Então aquele homem que cai agora sem visão, está totalmente rendido. Porque nem a visão natural agora ele tem. E é interessante porque ao cair sem visão, a autossuficiência, a sua força, o seu poder, a sua autoridade, agora não é nada. Ele é um homem caído, sem visão, que se encontrou com o caminho. Atos 9:8 nos diz: e guiando-o pela mão, olha a situação de Saulo, sem poder ver, mas porque na verdade, somente ele viu a luz. Se você olhar no versículo 7, você vai verificar algo interessante. Os seus companheiros ficaram atormentados porque ouviram a voz, mas não viram a voz. Eu vou repetir. Os companheiros ouviram a voz, mas não viram a voz. Somente Saulo viu Jesus. O encontro no caminho, com o caminho. E ali, agora ele está impotente e precisando ser guiado pela mão. Ao perder a sua visão, Saulo precisou depender de alguém para ser guiado até Damasco. O discipulado de Jesus tem exatamente esse fundamento. O Senhor nos toma pelas nossas mãos para nos guiar no caminho até a verdade e a vida. O discipulado com Jesus é assim. Ele nos toma na nossa mão e vai nos ensinar a amar a Jesus, a amar a vida, a amar a verdade, caminhar na verdade. Quantos querem andar com Jesus? Entrega as suas mãos para Jesus hoje. Dá as suas mãos para Jesus e começa a caminhar com Ele, porque Ele vai te ensinar o caminho, a verdade, a vida. Ele vai caminhar com você, vai te guiar e vai te instruir. Então, quando olhamos para outro personagem dessa história, eu olho para Ananias e tudo começa bem com ele. O Senhor fala com Ananias. Pensa, irmãos, pensa, eu fico pensando em Ananias. Rapaz, eu ia estar empolgado, igual Ananias. O Senhor falou comigo. O Senhor chama Ananias pelo nome. E olha que lindo, que maravilhoso. Porque a resposta de Ananias, quando o Senhor o chama pelo nome, a resposta dele foi assim: eis-me aqui, coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Você ser chamado pelo nome, você recebeu uma missão, e ele fala, eis-me aqui. Só que ele não sabia qual era a missão. Ele respondeu, eis-me aqui. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu já passei por essa experiência. Você fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Mas quando você recebe a missão, ô Senhor, na verdade, sabe o que é? Calma lá, ô Senhor, mas esse aí,
pensando bem, posso mudar a resposta? Eis ele ali, eis ela lá. Não, a resposta dele foi: eis-me aqui. O que ele não sabia era a missão que lhe aguardava, pois aquele a quem ele encontraria era um homem de forte reputação e fama. Olha o que Atos 9, 11 e 12 diz a respeito dele. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que perseguia, ameaçava, matava, agora ele está orando. E viu entrar um homem chamado... Você entendeu que Deus não erra a missão? Quando Ele dá a missão, pode confiar, não importa quem seja. O Senhor nunca errou e Ele nunca falhou. A missão dele é perfeita, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito e glorioso. E Ele fala assim: entrará um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aquele que perseguia, agora está orando. E começando a receber as suas primeiras experiências com o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor: ele está orando e viu entrar um homem. Meus irmãos, ele viu como se ele estava cego. O que aconteceu foi que os olhos do espírito de Saulo foram abertos para uma nova realidade, a realidade sobrenatural. Meus irmãos, se você deseja ver o Senhor, entenda isso, você precisa ter os seus olhos espirituais abertos hoje para a glória do Senhor Jesus. Para que você não veja mais o natural. O justo não vive pelo que ele vê. O justo vive pelo que ele crê. Quem crê, verá a glória de Deus. Agora, orando, ele recebe a visão de quem viria até ele para lhe impor as mãos, para ele recuperar a vista natural, porque agora os olhos do Espírito já estavam abertos para o Senhor. Deus já estava trabalhando com Saulo. E Ananias sabia quem era Saulo de Tarso. O que levou ele a dizer para o Senhor, olha o que ele disse para o Senhor: Senhor, de muitos, fala assim comigo, de muitos. Meus irmãos, eu não sei se você sabe disso, né? Mas de muitos é o contrário de poucos, amém? Então ele está falando o seguinte: de muitos tenho ouvido a respeito desse rapaz a quem o Senhor está pedindo para eu ir lá orar com ele, Senhor. E que ele tem cartas autorizando perseguir, matar e prender quem segue o Senhor. Olha o que ele diz: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas a resposta do Senhor para Ananias foi gloriosa. Vai, porque este é um instrumento precioso. Vai, porque este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O caminho mudou Saulo. O encontro com o caminho mudou o caminho de Saulo. Agora ele não vai perseguir mais. Agora ele não vai matar mais. Agora ele é um instrumento precioso para fazer a minha obra, para falar a minha palavra, para pregar aos gentios, para pregar aos de Israel e para aprender a sofrer pelo meu nome. Você consegue ver a mudança completa, não uma mudança parcial, mas uma mudança completa. Ananias então cumpriu a ordem do Senhor. Ele entra na casa
de Judas, e ali ele impõe as mãos sobre Saulo e entregou a palavra do Senhor para ele, dizendo em Atos 9:17, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que não houvesse dúvida no coração de Saulo de quem iria colocar as mãos sobre ele e sobre que mandato ele estava vindo. Ele não estava vindo no seu nome, ele estava vindo em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós recebemos a missão, nós não somos nada, maior é aquele que nos envia. E quando nós vamos no nome dele, as coisas acontecem. Porque não é a respeito de nós, é a respeito dele. Nós apenas cumprimos a missão que ele nos dá. Se formos fiéis, a obra de Deus se manifestará. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele, o Todo-Poderoso, o Glorioso, que muda corações e vidas e mentes. E ele estava ali para agora trazer a visão natural de volta. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente as escamas dos olhos de Saulo caíram. Ele cumpriu a ordenança do batismo. Olha que lindo, irmãos. Ananias impõe as mãos sobre ele. Cai as escamas dos olhos. Ele passa a ver nova vida, nova realidade, nova mente, novo viver. Mas ele entendeu, porque agora a experiência que ele teve foi com o próprio Senhor Jesus, e ele então cumpre as ordenanças que depois Jesus vai explicitar a ele por revelação ao seu Espírito. E a primeira coisa que ele faz é ir para o batismo. Por quê? Porque aqueles que entram nas águas morrem para si mesmos, mas saem das águas pelo poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. E todos aqueles a quem eu ressuscitar, eu me manifestarei a Ele. Ele cumpre uma ordenança. Meus queridos irmãos, se você está aqui e ainda não se batizou, em nome do Senhor Jesus, tome uma decisão hoje. Saulo teve uma experiência com Jesus e ele entendeu: eu tenho que fazer parte desse corpo, eu tenho que morrer para mim mesmo, porque eu preciso ressuscitar pelo poder que o ressuscitou dentre os mortos, para a glória dele. Então ele é batizado e passou então a acompanhar os discípulos em Damasco. Ele ia para Damasco para matar e para prender os discípulos. E agora onde ele está? Andando com quem? Com os discípulos. Olha que interessante. Saulo agora tem uma nova realidade, uma nova vida, uma nova mente. Aquele que era perseguidor, agora instrumento escolhido. Sua visão foi restaurada e renovada. A conversão gera uma mudança de vida, metanoia, mudança no sentido oposto ao qual nós vivíamos. O André vai me ajudar agora e o Hugo vai me ajudar também, por favor. O Hugo vai me acompanhar aqui, o André vai sentar aqui, por gentileza. Porque eu preciso fazer uma representação para vocês nessa noite. Nós precisamos entender o que é metanoia. E o que aconteceu com Saulo precisa acontecer comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senta aqui, André, por favor. E o Hugo vai me acompanhar aqui para a gente não perder. Pode sentar, André. Pode, vira de frente para mim, por favor. Isso. Meus irmãos, Saulo no caminho para Damasco, amém? Damasco, tudo bem? Ele chama André, mas agora é Damasco, é mesmo? No caminho, respirando o quê? Ameaças e morte. Há um encontro. E agora ele passa por uma metanoia. E ele passa a andar no sentido oposto. Amém? Damasco, agora ele começa a andar no sentido oposto. Amém? Deixa eu só mudar o personagem.
Pecado. Em nome de Jesus não é, amém, irmãos? Só um teatro, amém, irmãos? Pecado. Estou caminhando olhando para o pecado, sim ou não? E o que é o sentido oposto? Eu viro de costas para o pecado. Agora o pecado já não está mais na minha... O que está na minha vista? Um novo caminho. Um novo caminho. Uma nova história. Um novo destino. Infelizmente, o que muitos estão fazendo é um encontro, mas continuam apenas olhando para o pecado e o que eu estou fazendo? Me afastando do pecado, mas olhando para o pecado. Meus irmãos, metanoia, mudança de mente em Cristo Jesus, mudança de vida em Cristo Jesus, conversão genuína, metanoia. Eu não olho mais para o pecado. O pecado agora está atrás de mim. E o que eu olho é a nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. As novas promessas que eu tenho em Cristo Jesus. A aliança que eu tenho em Cristo Jesus. O corpo de Cristo que está diante de mim. Eu viro as costas para o pecado. E eu abandono o pecado. Isso é metanoia. Metanoia é deixar de olhar para o pecado. Dar as costas e caminhar no caminho. Isso não é conversão. Se afastar do pecado, mas manter os seus olhos no pecado. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são as janelas da nossa... Aonde estão os meus olhos? Mais facilmente a minha alma é atraída por Ele. Por isso, metanoia é mudança de direção no sentido oposto. Mas os meus olhos já não olham mais para o pecado. Agora eu olho para a promessa, para a bênção, para aquilo que o Senhor tem proposto diante de mim, em nome do Senhor Jesus. André, obrigado, querido, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Hugo, obrigado, querido, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mudança de direção no sentido oposto. Agora Saulo aprenderá a sofrer pelo meu nome. Aquele que perseguia, que matava, agora vai sofrer pelo nome daquele que se encontrou com ele no caminho. Nós conseguimos perceber claramente isso. Essa mudança de vida em Saulo, pela afirmação daqueles que passaram a ouvir o discurso de Paulo. Paulo, no caminho, perseguição e morte. No encontro com o caminho, agora, nova vida e novamente, nova realidade. E o seu discurso muda. E a palavra do Senhor diz, e logo pregava nas sinagogas. A quem ele pregava? Como é que pode? Metanoia. Novamente, nova vida, nova realidade, nova perspectiva. Ele odiava, agora ele ama Jesus, aquele que se encontrou com ele no caminho. O caminho se apresentou a ele, nova vida, novamente, conversão, é mudança de vida genuína para o amor de Cristo Jesus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam em nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com este fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nova vida, nova vida. O discurso muda. Não mais morte, não mais ameaça, mas é aquele que é, eu vos apresento. Por isso nós podemos dizer, porque
aquilo que eu recebi, eu vos entreguei. O que Paulo recebeu foi a vida de Cristo Jesus nele. E agora ele já não persegue mais. Agora ele prega, demonstrando Jesus que ele é o Cristo. Ter uma nova consciência é a ação da salvação e do receber o Espírito Santo que nos leva a uma transformação profunda, uma metanoia. Então nós precisamos entender isso. É uma consciência da ação da salvação. A salvação é o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos lava e nos redime. Ele faz de nós novas criaturas. Novas criaturas. Nós precisamos disso. Mas também o receber do Espírito Santo, que nos leva a uma transformação profunda. Deixamos a velha natureza e passamos a viver pela nova natureza. Deixamos o velho homem que se corrompe e passamos a viver uma nova criação, fruto da morte de nós mesmos, para ressuscitarmos com Cristo. E agora, a vida que vivo em Cristo Jesus, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Saulo entendeu isso. Saulo recebeu isso. É sim mudar toda a nossa configuração. E eu quero usar essa palavra mesmo, que foi essa palavra que o Espírito Santo falou no meu coração. É mudar a nossa configuração. Eu quero até usar o mesmo exemplo que eu usei semana passada. Sabe, irmãos, às vezes eu vou pegar as irmãs aqui, amém? As irmãs me ajudam, que eu acho que elas me ajudam mais, porque se nós homens em casa, né, irmão, se tiver sofá, está valendo. O resto da casa... né? Tem mesa, rapaz, coisa boa, hein? Vamos sentar nela aí. Mas a mulher, quando ela quer mudar a casa e não dá para mudar os móveis, o que ela faz? Ela pega os mesmos móveis e ela reconfigura a casa, mesmo? O marido, quando chega, leva uns 3 a 4 dias para... Rapaz, eu entrei na minha casa mesmo? Ou eu entrei na casa errada, não? Eu fui generoso agora, né, Yasmin? Uns 8 meses, né? Assim, para o cara lembrar que, rapaz, aqui é minha casa mesmo, mesmo. Mas o que você fez? Você reconfigurou. E agora parece novo. Nem o seu marido conseguiu achar sua casa mais. Sabe que nós precisamos entender isso? O que Jesus precisa fazer é reconfigurar as nossas vidas. Cheirava, respirava ameaças e morte, mas agora anuncia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele anuncia a verdade, porque a verdade está em seu coração. Agora ele vive a verdade, porque a verdade agora faz morada no seu coração. Ele anda na verdade, porque agora a verdade faz parte de quem ele é. Agora ele não respira mais morte, agora ele respira vida, porque em Cristo Jesus nós temos vida e vida abundante. Então, uma reconfiguração total das nossas vidas pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo entrando e mudando toda a nossa cultura, nossa realidade, nosso temperamento, nossa natureza. E passamos a viver por uma nova mentalidade, uma nova consciência. Romanos 13:5, Paulo vai nos dizer assim: é necessário que nós estejamos sujeitos. Nós precisamos estar sujeitos. Não somente por causa do temor da punição. Meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos servir a Jesus porque temos medo de ir para o inferno, amém? Amém? Nós servimos a Jesus por uma nova consciência. Uma consciência de que nós somos dele, ele nos comprou, ele nos lavou, ele nos redimiu, ele nos purificou, nós somos novas criaturas e agora a vida que eu vivo não vivo mais em mim mesmo, agora aquilo que eu praticava eu não pratico mais, porque eu dei as costas para o pecado e vou viver uma nova promessa, uma nova realidade. Então aquilo que era prática do velho homem, já não é mais prática do novo homem, porque agora eu fui reconfigurado pela ação do Espírito Santo. E agora a minha boca fala os oráculos de Deus. A minha vida expressa o amor de Deus. Os meus braços são os braços de Jesus. E o meu viver é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Mas por dever
de consciência. Mentes renovadas implica nessa transformação que refletirá uma nova vida. Mentes renovadas têm que transformar primeiro quem nós somos e transformar como nós vivemos. Eu vou repetir. Mentes renovadas têm que transformar primeiro quem nós somos, mas também têm que transformar como nós vivemos. Porque agora é uma nova mente em Cristo Jesus. E a mente de Cristo é uma mente de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de bondade, de fidelidade. A palavra do Senhor nos diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo, tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo verdadeiramente será livre para a glória do Senhor Jesus. Mente renovada é viver essa transformação, fazendo morrer a velha natureza, ou seja, cheirando ainda ameaças e morte. Velho homem, esse foi embora para viver uma nova vida, demonstrando que Jesus é o Cristo. Velha natureza, ameaças e mortes. Nova natureza, pregando a Jesus, que Ele é o Cristo. Nova vida, novamente, novo coração. Lembremos que somos sacerdotes do Senhor, amém? Ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. E como sacerdotes, tendo Cristo como sumo sacerdote das nossas almas, vivemos essa realidade porque temos uma aliança com o Senhor. E esta aliança foi ser realizada pelo derramar do sangue de Cristo. Mas olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 11 até o versículo 17 nos afirma. Ora, todo sacerdote se apresenta, fala assim comigo, dia após dia. Meus irmãos, está caindo a ficha aí não? Quando é que o sacerdote se apresenta? Pastor, terça-feira tem conexão família, então o sacerdote se apresenta. Quinta-feira tem ensaio do coral, então o sacerdote cantor se apresenta. Amém? Mas e a segunda? E a quarta? Sexta-feira é Thanks God It's Friday, então não dá, né? Temos que ficar livres. Aí domingo, o sacerdote se apresenta. É assim que está escrito na Bíblia? Não, está escrito aqui. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o exercício sagrado e oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios. Apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos e racionais diante do Senhor. Nós precisamos estar na casa do Senhor, precisamos viver como sacerdotes todos os dias nas nossas casas. Na minha empresa eu sou um sacerdote do Senhor, no supermercado eu sou um sacerdote do Senhor, no meu prédio, no supermercado, na padaria, no açougue, na igreja eu sou um sacerdote, porque todos os dias eu vivo como sacerdote, porque Cristo Jesus agora mudou a minha mente, a minha realidade, Ele me deu uma nova vida, e nessa nova vida eu me apresento diante dEle, porque eu tenho uma aliança com Ele. E nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque em uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Por uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quantos estão desejando a santificação do Senhor? O Senhor está te aperfeiçoando, porque Ele tem uma aliança com você, pelo sangue dEle derramado na cruz do Calvário. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis
e sobre a sua mente as inscreverei. Porei as minhas leis nos seus corações e nas suas mentes eu inscreverei. Esta é a aliança que o Senhor tem conosco. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Temos as leis do Senhor em nossos corações e mentes. Assim, mentes renovadas transformam seu viver por ter a lei do Senhor no coração e na mente, e vivem nessa nova perspectiva, deixando todo o embaraço do pecado, para viver a liberdade do Espírito e da vida de Cristo Jesus em nós. Mentes renovadas. Mentes renovadas. Vivem o pacto de aliança. E nesta aliança a promessa do Senhor se cumpre, colocando as leis do Senhor em nossos corações e inscrevendo em nossas mentes, para que elas sejam dominadas pela verdade e pelo Espírito da verdade. Ele diz: nos últimos dias, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Saulo encontrou o caminho. Saulo encontrou o caminho. E agora a sua mente foi transformada. E a sua realidade foi transformada. A conversão de Saulo foi algo tão poderoso que enquanto ele ainda não tinha as vistas naturais recobradas, os olhos do Espírito já estavam vendo aquilo que Deus ia fazer com ele. E orando, ele viu Ananias lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Mas não parou aí. Logo, ele começou a andar com os discípulos, a quem ele perseguia e matava. Agora passou a ser seus companheiros. Mas não parou aí. Ele entrou na sinagoga para anunciar que Jesus é o Cristo. Deus está nos chamando hoje para uma verdadeira conversão. Uma mudança real de vida e de corações. Porque é uma aliança do Senhor nos dizendo que nos últimos dias eu porei nos seus corações a minha lei e sobre as suas mentes escreverei. Então as leis do Senhor são vida para nós. Mas entenda uma coisa. O Senhor pagou um alto preço para mudar a sua história. Não para você continuar no mesmo caminho. Você entende isso? Aquele encontro no caminho mudou a perspectiva, a história, o destino, a realidade. Aquele que talvez seria uma grande autoridade entre os fariseus agora é perseguido. E ele se apresenta como escravo de Cristo, que se alegra nas suas prisões e nas suas algemas, que foram incapazes de prender o Evangelho de Cristo, porque foi isso que conquistou o coração de Saulo, um encontro com o caminho, mas que gerou uma nova vida, uma nova realidade, uma nova mente, um novo coração. Meus queridos irmãos, o que o Senhor deseja fazer hoje conosco é uma verdadeira e genuína conversão de vidas. Pastor, mas eu ainda continuo com algumas velhas práticas. Eu não consigo me libertar. Meus queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como o Senhor se apresentou a Saulo, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ele que Ele se apresente a você agora. E os seus olhos sejam abertos para que você entenda que você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Essas velhas práticas não lhe pertencem mais. Pastor, mas eu sempre fui um homem
forte, que manda em casa, que todo mundo tem que me ouvir, eu falo. Agora, você é um homem que governa a sua casa com a sabedoria de Deus, mas com a mansidão do Espírito. E porque você é guiado pelo Espírito de Deus, você não precisa mais pela força impor o governo de Deus. Você vai impor o governo de Deus pela graça. Mas porque você agora é um homem que tem as leis do Senhor no seu coração e as leis do Senhor impressas em sua mente, agora você não governará mais a sua casa pelo que você vê. Você governará a sua casa pelo poder da revelação da palavra do Senhor sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu sempre fui uma mulher forte. Meu marido pode fazer tudo o que ele quiser, desde que eu deixe. Não, meus irmãos. Mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração. Agora o que domina a sua vida, o que domina o seu coração, o que domina a sua mente é a lei do Senhor. E a lei do Senhor diz que a mulher é graciosa e ela edifica a casa. E edificar a casa é com sabedoria e graça, com amor e mansidão. Trazer a unidade do Espírito dentro da casa. Vocês conseguem entender? O que o Senhor deseja fazer hoje, em mim e em você, é cumprir a sua aliança sobre nós, que diz: eu porei as minhas leis no coração deles, e sobre as suas mentes eu as inscreverei. Mas para isso, nós precisamos encontrar o caminho, porque é no caminho que nós encontramos a verdade e a vida.